Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Cole, vocês provavelmente já me conhecem e eu quero dizer que eu estava já morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Eu creio que já faz um mês que eu não posto vídeos aqui no canal. Gente, Deus tem feito tantas coisas, tem me curado, tem feito tantas coisas lindas, um processo que a gente passa, né? Não sei se vocês lembram, mas quem me acompanha lá desde o começo, anos atrás, eu comecei o canal aqui fazendo vídeos como o que eu vou estar fazendo hoje, só que hoje ainda tem um extra, porque o nosso trabalho, Despertar da Consciência, o ministério que Deus me entregou, é um trabalho de cura e libertação. Então você não vem aqui só para saber dos narcisistas, você não vem aqui e só recebe conhecimento, você vai sair daqui melhor do que quando você chegou, você vai sair daqui leve, sem peso de culpa, sem dores emocionais, sem feridas que podem estar na sua vida até hoje. Você talvez ainda não tenha se perdoado, talvez falte perdoar alguém ainda. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui, então é só para os fortes, só fica quem aguenta. Porque existe o processo, é lógico, gente, que não é assim da noite pro dia. Deus, ele deixa a gente passar pelo processo aos pouquinhos, porque é nessa superação, junto a Deus, que a gente vence todas as batalhas através da armadura de Deus. E aí então a gente tá firme para poder ajudar outras vidas também. Então se prepara, porque hoje a gente vai ter um bate-papo aqui gostoso, sem pressa, sem correria, sem medo de ser feliz. Então, como eu estava dizendo, quando eu comecei o canal, eu gravava vídeos falando sobre os narcisistas. E é incrível ver hoje que eu não sou mais aquela Cris de lá do começo. Sabe que eu aprendi que demonstrar raiva ou sentir raiva era algo errado, de gente ruim. Então eu nunca me permiti sentir raiva. Mesmo quando eu sentia, eu colocava pra dentro. Fica aí quietinha, adormecida. Até quando Deus me deu a revelação sobre os narcisistas. Daí eu achei justo pôr pra fora essa raiva em cima deles. Porque afinal de contas, eles isso, eles aquilo, eles fazem tudo de caso pensado, eles, né? Então foi ali que eu consegui pôr pra fora a raiva que tava ali guardada dentro de mim. Tá tudo bem, gente. Inclusive, todos os sentimentos que Deus nos deu têm um propósito maior. Tem um lado positivo, que não podemos é deixar aquilo ficar ali, se tornar mágoa, ressentimento, porque aí adoece a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida com Deus. Nos leva até a pecar. Muitas vezes, porque Deus diz, não vá dormir com isso e acorde com isso. Perdoe para que sejas perdoado. E não deixe isso virar um ressentimento, uma raiz de amargura, porque depois você é que sofre as consequências. Você peca quando você faz isso. Porque aí o inimigo tem legalidade para entrar, por conta desse ódio, né, da amargura. Que é o que acontece com as pessoas que não perdoam, que a maioria são os narcisistas. Nós também passamos por coisas e fazemos coisas que não agradam a Deus muitas vezes, mas a diferença tá de você querer fazer a vontade de Deus, de você ter temor a Deus, de você querer crescer, evoluir. Princípios, valores. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós escolhemos que caminho iremos seguir. Mas antes eu quero falar para vocês algumas coisas muito importantes, pessoal. Eu peço desculpa para vocês. Talvez vocês ainda nem saibam, talvez vocês estejam mandando mensagem para mim no meu WhatsApp, aquele lá que começa com o código 941-840-1044, acabou, não tenho mais acesso. Esse número é um número que eu peguei no Google Voice, que é um número que eles oferecem aqui nos Estados Unidos, que é free, é gratuito. E um dia eu estava usando meu WhatsApp Business, que é esse número que vocês têm acesso, já há anos eu uso esse número aqui no canal, e bloqueou tudo e eu não tenho mais acesso. Então peço desculpas no sentido que se você tá achando que eu não te respondi, na verdade é porque eu nem li, eu não tenho mais como ver mensagens lá. A única coisa que eu consegui salvar, entre aspas, é que tinha administradoras no grupo de intercessão e eu pedi para elas me incluírem de volta no grupo. Só esse grupo eu consegui salvar. Então eu abri grupo novo aqui pro canal, eu vou deixar aqui nos comentários. Entra lá, gente, há quase 1000 pessoas nesse grupo e agora eu estou resgatando aos poucos. Se você estava lá no outro grupo e você não tem mais acesso, porque não tenho mais como postar nada, vocês já devem ter percebido que já faz um tempão, né?
E eu já queria ter gravado o vídeo aqui antes pra avisar vocês, mas a correria, gente, é tanta coisa que tem acontecido. Inclusive, outra coisa que eu quero avisar vocês, a imersão começa agora dia 14, 15 e 16, isso, de maio, tá com super desconto. Gente, essa imersão, vocês não têm ideia do que vai acontecer ali, é algo diferente das outras, eu falo por mim. Essa é a primeira imersão que já tá perto de acontecer. E as coisas ainda estão sendo desenvolvidas, porque Deus ainda está trabalhando primeiro em nós. Passa por nós primeiro a cura, para depois a gente levar para vocês. Aproveite essa oportunidade, porque o que você vai receber ali vai te trazer cura, vai te libertar de muita coisa, vai trazer clareza. Talvez você ainda esteja num relacionamento abusivo, talvez você já tenha saído. Até sobre a parte do divórcio nós vamos falar. Os pastores, meus pastores, vão estar falando também uma palavra em relação ao que é de verdade um relacionamento saudável, o que Deus espera de um homem, de uma mulher. E um tempo atrás, né, que eu tô aqui esperando Deus me fala o que é pra eu fazer. Então, quando eu comecei o canal, eu tinha vídeos aqui só trazendo conhecimento, experiências que eu tive, né, no convívio com pessoas com transtorno de personalidade, mas eu ainda tinha essa raiva dentro de mim, sabe? E aí foi tudo projetada nos narcisistas. Embora que faz parte do processo, it's ok, eu precisava colocar pra fora, foi a forma que eu encontrei, né, de colocar isso pra fora sem sentir culpa. Embora não era essa a vontade de Deus, hoje eu entendo, mas eu precisei passar por esse processo. Então eu falei, gente, agora eu não tô mais recebendo relatos. Deus tem algo novo, porque tudo que vem pro canal vem de Deus, não vem de mim. Os relatos, gente, não fui eu que fui atrás falando, gente, manda relato, a ideia não veio de mim. Eu fiz uma live com uma moça aqui há anos atrás e vocês começaram a me enviar o relato de vocês. Então eu tenho certeza absoluta que isso veio do Senhor, não de mim. E agora cessaram os relatos. E eu falei, Deus, eu não sei, ou o Senhor tá trabalhando em mim, algo que o Senhor quer me mostrar, ou é algo novo que o Senhor está trazendo aqui para o canal. Então, gente, vocês aí comigo fiquem firmes, porque nem eu sei ainda o que Deus tem, mas eu sei que é coisa boa, eu sei que é novidade, eu sei que nós estamos num tempo novo de Deus, onde a bondade dele nos persegue, nos perseguirá. A bondade do Senhor, sim, ela está em nossas vidas a partir de agora. Um tempo novo, gente. Recebam e vivam isso, porque eu já estou fazendo isso, já está acontecendo. Deus é maravilhoso, Ele é perfeito e é tudo na hora dele, não na hora que a gente quer. Nós só precisamos perseverar, confiar e esperar, sabendo que Ele já fez e que Ele vai entregar no momento certo. Perseverança, gente, obediência a Deus, temor a Deus é algo que transforma nossas vidas. E aí então a gente consegue levar isso adiante e outras vidas também são transformadas. E aí eu falei, gente, agora eu vou falar sobre o quê? É capaz de eu chegar lá, porque Deus me curou de tantas coisas, eu não tenho mais aquela coisa com os narcisistas que eu tinha, sabe? Glória a Deus por isso, mas eu falei, eu vou chegar lá e falar, gente, narcisistas, tem jeito pra vocês, sai das trevas, vem pra luz. E o pessoal dá risada. Mas é assim que eu me vejo hoje. Lógico que nós temos que continuar levando essa conscientização, nós temos que nos posicionar, nós temos que cuidar de nós. Esse processo, gente, é pra nós. O que o narcisista ou a narcisista tá fazendo é problema deles e Deus, é com eles e Deus. E nós, tratando com o Senhor. Terapia, cuidando da nossa saúde física, emocional e espiritual. Se permitindo passar pelo processo. Gente, quantos de vocês estão aqui? E ó, quanta coisa dá pra vocês irem atrás e buscar. Terapia. Quem que tá aqui vendo esses vídeos, que ainda tá sofrendo, no sentido de ainda tá nesse processo que ainda não se concluiu, que tem coisas ainda a serem trabalhadas, fortalecidas em você, pra você viver o chamado de Deus na sua vida. Existe um propósito pra você viver aqui. Onde tá o seu foco? Tá nisso? Tá no propósito que Deus tem para sua vida e você tá se permitindo passar pelo processo? Eu vejo assim, não é querendo falar, porque tudo tem a hora perfeita de Deus, mas eu me vejo uma pessoa que sempre quis mais aprender, buscar, seminário, é de Deus, eu quero estar lá, estudar, fazer cursos, imersões, sim, e eu invisto nisso, sim. Mas eu vejo que as pessoas hoje em dia não querem pagar o preço, não só o preço de passar pelo processo, porque não é fácil para ninguém, e também não querem pagar o que é preciso ser pago. Por quê? Porque as pessoas trabalham. É o tempo delas que estão sendo colocados ali. Então não tem desculpa.
Aí a escolha é sua, se você vai querer se dar essa chance, vai dar esse primeiro passo para seja o que Deus colocar no seu coração para você fazer, ou você vai continuar lá no mesmo lugar. Porque Deus tem coisas para você viver e para fazer através de você. Então, é despertar. Deixa a tua consciência despertar, passe pelo processo e viva o propósito de Deus para tua vida. Eu vi um vídeo outro dia que me chamou a atenção e eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas que eu quero comentar. Para quê? Porque durante esse vídeo eu vou estar falando sobre essas coisas, trazendo conhecimento, né? Juntamente despertando a consciência para quem há pouco tempo descobriu, mas já entrando na cura. Agora não vou perder mais tempo não. Não vamos ficar só focando no narcisista. E o que o narcisista fez? Eu mesma, gente, eu só falava dos narcisistas, eu ia pra terapia e olha, eu falo que se desse pra juntar tudo que eu já gastei em terapia, tanto que eu perdia meu tempo ali, não é que perdi o tempo, tinha que fazer, tinha que passar por aquilo, faz parte. Mas a terapeuta ficava, vamos então agora falar sobre você, Cris? E eu não entendia, sobre mim. A vida inteira eu vivi pra ver o outro, pra cuidar do outro, pra salvar o outro. Eu olhar pra mim, eu não sabia nem quem eu era, nem o que eu sentia, nada. E eu só queria falar dos narcisistas. Narcisista vai dar pra juntar o dinheiro todinho lá e comprar uma casa na frente da praia. Que é um dos meus sonhos que, se Deus quiser, um dia irei realizar. Ele irá realizar. Me dá esse presente. Fora outros, muitos que ele já realizou, esse é um deles que também eu creio que Deus vai fazer, se cumprirá, se assim for o querer dele, porque eu quero só o que ele quer pra mim. Às vezes a gente quer algo que a gente acha que é bom pra gente, mas não é. Até mesmo relacionamento abusivo. Outro dia eu tava conversando com uma moça e ela falando, eu tenho orado pelo meu marido, pra ele se converter, pra ele... Sim, mas... Quantos anos você está orando isso e não aconteceu? Não que você tenha que desistir, não é isso, mas talvez a oração precisa ser um pouquinho mudada. Pede para Deus te mostrar de verdade se Ele quer. O que Ele quer de você? Quem é de verdade esse marido? Porque, gente, na imersão, eu vou falar sobre isso, inclusive, vou dar testemunho ali, que vocês nunca ouviram coisas que eu vou falar ali da minha vida, que tem novidade que eu vou contar em breve para vocês aqui também. Tem casos e casos. Tem casos que Deus vai falar fica, tem casos que Deus vai falar sai, tem casos que Ele mesmo tira. Ele mesmo faz o narcisista sair, ou Ele te leva para que nem eu, Deus me tirou da mão do pior de todos que eu já me relacionei, um sociopata, para mudar para cá, para os Estados Unidos. Eu nem tinha ideia que ele era um sociopata, mas eu já sofria sem saber. Deus fez isso, gente. Ele me afastou fisicamente, que aí já foi, 50%. Depois os outros 50% eu consegui por já estar longe fisicamente, foi fácil, mais fácil, menos difícil se eu estivesse perto dele me desligar também emocionalmente. E lógico, ele fez as porcaria dele lá que só me ajudou ainda mais, me deu mais força ainda, porque a gente também tem que se amar, né? Até onde vai essa dependência emocional, gente? Uma vez que você foi desperta, o que você vai fazer com isso? Vamos tratar. Então, eu faço aqui esse chamado a vocês, despertem e deem o primeiro passo, invistam naquilo que Deus tem colocado para vocês, invistam no tratamento de vocês, invistam em terapia. A gente ajuda, sim, eu sempre faço sorteios aqui, sempre tem, a nossa equipe tem serviço voluntário que ajuda para quem realmente não tem condições de pagar, mas se você tem, pague, abençoe o nosso ministério, você abençoa vidas, Deus abençoa a tua vida também. Ok? Então para de ficar sentado esperando, achando que vai cair do céu, e para com essa mentalidade pequena, escassa, de que não quero pagar, que é caro, que... Gente, ora e Deus vai prover. Eu fui fazer o curso Silk da pastora Tânia Teresa ano passado, não tinha dinheiro não, $1.200, e eu orei, eu falei, Deus, eu não tenho esse dinheiro. O que eu vou fazer? Aí eu tentei, conversei, aí a moça falou que eu poderia ir, voltar, se eu não dormisse lá e não comesse lá, é metade do valor. Daí eu falei com meu esposo, pedi de presente de aniversário, e eu orei antes, sabe que Deus fez ele falar o sim, ele me deu, só falou assim, tipo, presentinho meio salgado, né? Eu falei, de Deus. E ele me deu o dinheiro e eu fui. Então o que vai nos impedir? Nada. Se Deus diz o sim, põe a sua fé em ação, dê o primeiro passo, mova-se em direção a isso, então vem fazer imersão. Outra novidade antes de entrar aqui no assunto principal, que vocês vão sair daqui hoje falando, uau,
É desse jeito o que eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão ter muito mais conhecimento e vão sair curadas e libertas de muitas coisas. Esse processo também acontece aqui nos vídeos, mas não é só aqui, não é só isso, isso não é só o suficiente. Congregue também numa igreja, uma igreja verdadeira. Gente, eu orei anos desde a pandemia, eu tava assim, na igreja, assim, igreja que eu podia estar ali sentindo que é ali mesmo, sentindo, eu digo, que Deus me confirmou, é o seu lugar. Eu passei por umas 4 diferentes e não firmava, não sei dizer o que era, mas não ficava, sabe? E aí hoje eu entendo, hoje que eu estou no lugar certo, na hora certa, que eu vejo que é de verdade o que Deus sempre teve pra mim e Ele foi ouvindo e trabalhando em cima das minhas orações, porque Ele conhece meu coração, Ele sabia que eu queria, eu estava buscando, porque eu tinha que passar por várias outras situações antes de estar onde eu tô, pra Ele me preparar, me capacitar, me ensinar coisas que eu precisava aprender antes de estar aqui onde eu tô. E assim é com todos nós, assim é com vocês também. Então eu não quero ver ninguém triste, com desesperança e achando que não vai dar. Ânimo, levanta-se. Teu Deus, o nosso Deus é o Criador, o Todo-Poderoso. Se Ele tá no negócio, vai acontecer. E a turma de formação em terapeutas, gente, começa dia 1º de junho. Era para começar dia 1º de maio, mas eu mudei pro dia 1º de junho, que ainda estou finalizando algumas coisas. E dia 1º de junho é o Dia Internacional da Conscientização do Abuso Narcisista. Então eu amei essa data. Você já pode entrar lá e fazer tua inscrição. O link tá aqui abaixo também. Essa nova turma, as aulas serão terças e sextas. Não são todas as aulas que eu estou presente, mas eu estarei presente na metade. São 48 aulas, 24 aulas eu estarei ali com vocês, ministrando. E as outras aulas vocês já podem assistir, inclusive assim que você fizer a sua inscrição, as aulas já estão lá na plataforma do Hotmart. Já estão lá as aulas, os módulos, as apostilas, e depois eu vou fazer o processo junto com vocês. Temos aula prática, terapia em grupo, para vocês já irem aprendendo, mas o nosso curso é um curso de cura também. Então primeiro vai trabalhar várias coisas em vocês, em nós, porque em cada turma Deus também me cura através da vida de vocês. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu também aprendo. Glória a Deus, porque Ele é lindo e Ele ama os seus e Ele cuida de nós nos detalhes. É isso, os recados que eu tinha para dar. Ao mesmo tempo já tô aqui, né, na presença, já tô aqui já trazendo conhecimento. Mas é isso, gente. É o tempo de Deus. Então eu vou ler algumas coisas que eu anotei aqui, vou falar com vocês sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, mas entendam, não vamos ficar mais nesse lugar de vítima de um narcisista. Quando você olha para um narcisista, o que ele fez para te destruir, você vai olhar e vai falar assim, ele tentou, ela tentou, mas meu Deus é maior. Maior é o que está em mim do que está nele ou nela. E hoje eu tô aqui. Ah, ele me destruiu. Não destruiu nada, você tá aqui assistindo, você tá destruída. Pode ter feito muita coisa, te deixou mal. E aí? Deus vai restaurar tudo. Se você buscar refúgio no Senhor, você não tá aqui por acaso, você tá buscando. Alguma coisa te trouxe até aqui. Então, começa já a se fortalecer aí. Quando você olha pro que o narcisista tentou fazer com você, você vai ficar como, poxa, ele fez isso, ela fez isso. E você é a vítima. Não que não seja, entendeu? Porque é uma pessoa que te rouba, né? Eles tentam roubar a tua alma, tua paz, tua fé, tudo que eles podem, tua autoestima, tua identidade. É um ladrão. Então, se é roubada na rua, se é assaltada, você é vítima de um ladrão. Com os narcisistas é a mesma coisa. Eles vêm para roubar, matar e destruir. No mundo espiritual isso se explica facinho. Então, é esse tipo de vítima. Mas você não vai ficar lá o resto da sua vida. Foi vítima? Fui. Agora eu não sou mais. Antes eu carregava esse peso nas minhas costas. O ônibus nas minhas costas. Agora eu dirijo esse ônibus. A escolha é sua. Quanto tempo você vai ficar lá nesse lugar? De que o narcisista é isso. Eu fiquei muito tempo. Só falava dos narcisistas na terapia. E eu queria falar. E tudo bem, tinha que abrir as gavetas todas e pôr tudo pra fora. Mas você tem que passar por esse processo. Começar de agora. E se você já fez terapia e parou, volta, não desiste, porque às vezes não foi com aquela pessoa, ou que tinha que tratar com aquela outra terapeuta foi daquele jeito, mas vai de novo. Persevere. Deus gosta disso, gente. Ele gosta dos que perseveram e Ele abençoa. O quanto você busca Ele, mais Ele te entrega. Vai no profundo no Senhor que você vai ter mais experiências com o Senhor. Busque a Ele, abre as portas e Ele vai entrar. Mas a nossa parte tem que ser feita também.
Nada do que Deus nos deu autoridade Ele vai fazer por nós. Ele não vai fazer por nós, porque Ele já deu autoridade pra gente fazer. Agora, aquilo que só Ele pode fazer, Ele vai fazer. Então, ó, somos nós e Ele, juntos. Aí sim o poder dele flui, cura, liberta. É maravilhoso. Agora, quando você olha o tamanho do teu Deus e o que Ele fez através de Jesus lá na cruz, dando a vida para que você vivesse a vida eterna, para que você fosse salva, liberta dos seus pecados, você olha o tamanho do seu Deus e o narcisista fica desse tamaninho. E aí você sai dessa posição de a vítima, não vitimista, tá? Mas de que foi vítima, sim fui, mas eu não vou ser o resto da minha vida. Hoje eu sou forte, Deus me livrou, Deus me deu a revelação. Se você tá aqui é porque Deus te revelou. Deus te deu junto com isso, gente, discernimento de espírito. Gente do céu, eu tenho vivido cada coisa. Se preparem, porque eu tô assim, falei, Senhor, eu tô com essa coisa tão aguçada de discernimento de espírito que ao mesmo tempo que é maravilhoso, é assustador. Porque você começa a ver coisa que você não via antes. Você começa a identificar ali coisas rapidamente que você antes não via. E é totalmente espiritual. E aí Deus começa a trabalhar. Para de sentir culpa, porque quando a gente vê algo nesse nível em alguém, primeira instância, porque a gente não quer ser uma pessoa injusta, a gente não quer desagradar a Deus, julgar no sentido de condenar, porque só Deus pode condenar o inferno, tá, gente? Mas Deus ensina a gente a julgar assim no sentido de você analisar. Isso provém de Deus ou de Satanás? E daí você fica, ai, porque eu tô pensando isso da pessoa? Eu fiquei esses dias, um tempo atrás, que aconteceu uma situação com duas pessoas ali que eu falei, meu Deus, isso não testificou, não é normal. Aí fica aquela guerra dentro de mim, ficava, né, na minha cabeça, por que eu tô pensando isso da pessoa? Ai, que horror. Por quê? Será que é paranoia? E aí eu penso, não, mas eu não faço isso com as outras pessoas, não é de mim isso. Se eu sentir, eu não vou ignorar, eu também não vou sentir culpa, eu vou orar, Senhor me confirma, e Deus traz a confirmação. Aí, depois disso que Deus vai trabalhando agora, tá, você viu isso, e o que Deus quer que você faça agora diante disso? Como você vai lidar com essa pessoa, com a situação? Tem casos que Deus vai falar, fica, ajuda essa pessoa, porque Deus fala pra gente ir pregar as boas novas, levar a luz, para que as pessoas saiam das trevas como Ele nos tirou das trevas. Pensa que a gente também não estava lá, gente? Diferente de uma patologia, de um transtorno, tá? Não vão misturar as coisas, não. Existe o joio e o trigo. Mas nós também estávamos nas trevas. Por quê? Porque nascemos do pecado. Até Jesus entrar, nós não somos bons. Ninguém é bom. Só somos bons quando Deus está no comando e é o Espírito Santo que age através de nós. Caso contrário, foi para a carne e lascou, porque a carne não se converte. E as escolhas que nós fazemos fazem toda a diferença todos os dias de nossas vidas. E escolhas todos podem fazer, inclusive narcisistas psicopatas. Não tem essa de que foram predestinados a nascer assim, morrer assim e ser uma praga do inferno na terra. E porque, ai, é mais forte que eu, não tenho controle, porque eu nasci assim, não é minha cor. Nasceu assim, você pode até ter o instinto, o querer fazer o mal, mas se você quiser, você consegue não fazer. Escolhas. Então, quando você escolhe fazer o ruim, a responsabilidade é sua. E pronto, acabou. Mas Deus vai direcionar, ok? E isso é libertador. O que eu quero trazer aqui pra vocês é que quando a gente lida com essas pessoas, existem alguns sinais, né? Vários vídeos aí que a gente vê, que fala sobre isso. E realmente, são sinais que eles mesmos se entregam, eu falo. São pessoas que são fracas, né? Que são pessoas que não têm amor. Eles não se amam, gente. Como que eles vão amar alguém se eles nem se amam? Então, todos na mesma linha aqui, todos na mesma página? Vamos parar de olhar para o que o narcisista tentou fazer para me destruir e eu vou olhar o que Deus fez para me salvar. Veja como você sai daqui, da vítima, para estar numa posição de filha escolhida do rei, do dono de tudo, do Criador. Veja. Ai, o narcisista não gosta disso. Ele não quer que você saiba disso. Ele não quer que você viva o propósito de Deus. Ele quer que você fique lá depressivo.
depressiva, sofrendo, pensando nele. Você vai dar esse gostinho? Porque a guerra, na verdade, gente, é espiritual. São as potestades, os demônios que agem ali na vida dessa pessoa, com a permissão dele, sim. Porque é o quanto de brecha eles vão dando, as portas que eles vão abrindo para as trevas entrar. Não é aquela coisa que, o inimigo, o inimigo. Atendi um narcisista uma vez que ele veio falar pra mim que, Cris, eu traí minha mulher 10 vezes. Aí eu falei, jura? Aí ele veio pra fazer terapia falando assim, olha Cris, a minha mulher viu teu vídeo, mandou pra mim, falou que eu sou um narcisista. E eu quero que você fale se eu sou narcisista. Eu falei, não posso te dar diagnóstico. Agora, com base na tua experiência e se conhecendo desde que você renasceu, você faça o seu próprio julgamento. E ele insistiu, mas enfim, não vou entrar em detalhes. Eu sei que o dia que ele me falou isso, eu fiquei ali, eu não me aguento, gente. Eu não me aguento. Eu falei, jura? 10 vezes você traiu sua mulher? Foi o inimigo. Eu falei, jura? O inimigo? Ele pegou uma arma, pôs na tua cabeça e falou, o fulano, vai lá e trai tua mulher, senão eu vou te matar. Assume tua responsabilidade, narcisista. Toma vergonha na tua cara. Eu não falei isso, mas pensei, né, gente? Eu não fui pra carne. Se eu fosse, eu ia falar. Mas, dá licença, né? Traiu porque quis. Lógico, errar, nós erramos. Quantos de nós já não traímos também? Quantos de nós já não fizemos coisas? Até pessoas que não são narcisista psicopata, muitos já mataram, estão na cadeia. Não é todo mundo tá na cadeia que é narcisista psicopata. A maioria foi porque não tem Deus Jesus na vida ainda, porque achou que estava fazendo certo, ou por raiva, pela emoção que veio, até mesmo por manipulação de um psicopata, uma psicopata. Não é assim? Mas Deus é mais. Então é isso, gente. Vamos ficar firme aqui para que a gente possa crescer juntos, para que a gente viva o que Deus tem pra gente viver e sair desse lugar de ser pisoteado, rejeitada, abandonada, para estar num lugar onde Deus quer que a gente esteja e nos olharmos como Deus nos vê, como quem Ele nos criou para ser e não o que os outros tentaram projetar em nós, que faz parte do que eles acreditam sobre eles mesmos. Vamos lá, continuando. Ok, o que acontece, é tão importante a nossa conscientização, esse trabalho que a gente faz de conscientizar, né, as pessoas, despertar da consciência em relação a esse transtorno, inclusive, porque, gente, eles vão matando a pessoa aos poucos, seja tendo ou não consciência, porque alguns deles eu vejo que não tem total consciência de que são pessoas transtornadas, porque eu falo, se a pessoa tivesse plena consciência, a pessoa não ia falar o que falou, não ia agir da forma que agiu. Eles não têm. É como se eles fossem realmente cegos mesmo. E espiritualmente falando, mortos espiritualmente. E o inimigo, ele usa. Como eu falei, esses serial killers, outro dia a gente fez análise de caso do Ted Bundy. Gente, é surreal a manipulação. O que eles fazem. Daí é muito fácil falar, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não tem jeito pra mim, não tem jeito que você não quer sair de lá, você gosta de estar lá, tem prazer em estar lá. Mas aí se faz de vítima, por quê? Porque aí tenta ganhar a nossa compaixão, e é onde a gente tem que tomar cuidado também. Por isso que discernimento de espírito é libertador, e nosso posicionamento, e nossa cura, porque sem você saber quem você é, sem você estar livre de culpa, de mentiras, de enganos, que o inimigo mesmo usa a palavra de Deus para distorcer, você fica presa lá, você fica parado, paralisado e você não sai do lugar, porque você acha que você está fazendo algo que desagrada a Deus. Então a verdade que é a palavra de Deus, que a gente tem que estar ali diariamente lendo, orando, para Deus se revelar a nós, através da palavra dele, que é a verdade que nos liberta. Ok? Então, é muito sério falar sobre isso e é muito importante porque essas pessoas aos pouquinhos vão destruindo tua alma. Eles tentam destruir tudo em você. Tua alegria de viver. Quantas pessoas já não perderam a alegria de viver, desejaram a morte ou até já tiraram a própria vida por causa de conviver com pessoas assim, por acreditar que é um lixo, porque se eu não presto pra nada, por que eu vou viver? E olha, o quão é importante isso aqui, gente. Vocês estão aqui, não é só para receber para vocês, é para vocês passarem pelo processo, como eu,
estarem curadas, superar o que tiver que superar para vocês ajudarem quantas mil pessoas, milhares de pessoas nesse mundo estão sofrendo, mesmo que a gente sofreu. Quantas pessoas estão precisando de nós, de ajuda, de terapeutas do Senhor, de uma amiga para conversar. E essa pessoa pode ser você. Então é sério, tá? Porque essas pessoas não brincam de ser ruins. Na verdade não são as pessoas, mas sim o que está habitando ali e o que age ali na vida dessas pessoas. Assim como Deus usa os seus como instrumento dele para levar luz, os que seguem a Satanás, ele usa como instrumento dele para levar trevas. Ok? Vamos lá. Ele vem para roubar, matar, destruir, ele vem para destruir tua identidade, autoestima, tenta tirar sua paz, sua alegria de viver, te afastar de Deus e fazer você sentir culpa. E culpa pelo erro deles, né? Vamos então desmascarar mais um pouquinho esses seres e nos fortalecer mais e mais, porque não é sobre eles, é sobre nós. Então falamos de discernimento, os sinais que eles mesmos se entregam, eles mesmos se mostram. Essas pessoas não merecem o nosso precioso tempo, gente. Enquanto elas estão lá nas trevas e elas não estão se permitindo sair de lá, elas não vão trazer nada de bom para nós. Então você precisa se posicionar. Você precisa muitas vezes dar contato zero, sim. Porque muitos deles não têm limite. Eles não se permitem passar pelo processo, a maioria não. E Deus está sempre chamando, tanto nós quanto eles, né? Eles não querem nos ver felizes enquanto tá nas trevas, eles têm prazer na injustiça. Então, eles vão fazer de tudo para você se afundar, para você ficar pior que eles. E uma coisa que eles não suportam, que elas não suportam, é quando a gente dá a volta por cima. Gente do céu, eles ficam, como assim? Uma vez entrevistei uma narcisista, vocês devem ter assistido aqui no canal, e ela não acreditava que teve um ex-marido dela, de vários que ela teve, que ela pôs ele na cadeia. E o cara tá melhor do que antes, e ela não se conforma. Como assim? Até na cadeia eu coloquei ele, como que ele tá melhor? Sorrindo, feliz, deu a volta por cima. Ela se sente incapaz, inútil. Por quê? Porque ele saiu daquele lugar. Por que ele tá melhor do que antes? Porque ele buscou a Deus. Porque ele tem Deus. Porque ele se permitiu passar pelo processo. E ela não acreditava, ela queria voltar na vida dele para destruir de novo. Como que pode? Porque ela falava para a família inteira que falava que ele era isso, com um drogado. Ela fez o inferno na vida dele e começou a se drogar assim. E ela falava, tá vendo? Eu falei, olha lá, eu falei, porque é tudo sobre eles. Eles têm que ser a pessoa certa, e prejudicando o outro. Eu vi um vídeo uma vez, acho que foi um vídeo, falando sobre a inveja, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando, ai, porque a inveja é santa. Tá repreendido, que inveja não tem na nossa vida não, gente. Se você estiver sentindo inveja, sabe o que é inveja? Que às vezes a gente nem sabe o que é. Vou dar um exemplo aqui muito claro para você entender o que é inveja. Se você for essa pessoa que sente isso, vai se tratar, corre antes que seja tarde demais. Porque você mesma se destrói através dessa inveja. Então assim, ó, o rapaz estava ali, tinha a lâmpada. Eu tenho até a lâmpada aqui, eu vou pegar, gente. Ai, eu não me aguento. Olha lá, até combina com a minha roupa, ó. Lâmpada, gênio. Aí então o gênio falou, ó, você vai ter direito a um pedido. E o que você pedir, o gênio vai sair, você vai fazer o pedido. O que você pedir, o seu amigo, seu melhor amigo vai ganhar 2 vezes. Então vamos dizer que ele pedisse uma casa maravilhosa, uma mansão. Se ele pedisse uma viagem dos sonhos para Paris, ele poderia pedir sabedoria, ele poderia, o que ele quisesse, mas o que ele pedisse, o amigo dele, o melhor amigo dele ia receber em dobro. Então se ele pedisse sabedoria, o amigo ia ser 2 vezes mais sábio que ele. Se ele pedisse um carro, Lamborghini, sei lá que carro que é o mais maravilhoso aí, que as pessoas, é coisa do mundo, né? Mas é tudo bem, faz parte da vida. O amigo ia receber 2. Sabe o que ele pediu? Eu quero ficar cego de um olho. Gente, isso é inveja. Porque mesmo ele sofrendo e perdendo a vista de um olho, o amigo tinha que estar pior que ele, para ele não enxergar nada, porque ia ficar cego dos 2.
Isso é inveja. Então, se você algum dia falou que você tem inveja, ou fica com essa coisa de falar que é inveja santa, tá repreendido em nome de Jesus. Não fale isso não profetize isso sobre a sua vida. Eu não aguento também quando as pessoas ficam falando, ai, porque todo mundo é um pouco narcisista. Não, gente, a patologia não. A gente vai pro mundo espiritual, é o perverso, é o joio. Não, se você já aceitou Jesus na sua vida, se você busca fazer as coisas que Deus ensina, você obedece ao Senhor, você teme ao Senhor, você se alegra com a alegria do outro, você não é essa pessoa. Não se permita falar que você também tem traços, nem traços, entende? Antes de Jesus é uma coisa, depois é outra. E olha, veja bem, a nossa essência, por mais que a gente nasça do pecado, ela já é uma essência que ela tende pro bem. Nós temos alegria no bem, já gostamos dos animaizinhos desde pequeno, já temos amor pelas pessoas, que é algo genuíno em nós. Eles é algo que vem já de fábrica, que não sei explicar isso, mas a essência deles já é de certa forma má. É uma coisa assim, tipo Caim mesmo, sabe? Caim era do maligno. E não vem falar, que nem já falaram pra mim alguns narcisistas, que ai, eu fui predestinado a ser mal. Ah, é? Então Caim, que foi o primeiro psicopata, se ele tivesse sido predestinado, Deus não ia ir lá e falar pra ele, trazer a consciência dele. Caim, você mudou seu semblante, você tá prestes a fazer algo, mas você tem poder pra não fazer. Escolhas, livre-arbítrio, tem coisas que Deus vai deixar a gente escolher, tem coisas que não. Tem coisas que realmente já são predestinadas para nossas vidas. Como o propósito dele pra gente viver aqui. Sim. Mas muita coisa ele deixa a gente escolher, sim. Você vai ter um filho, você pode escolher se vai ser menino ou menina? Não. Mas você pode escolher o nome, certo? Então tem coisas que são predestinadas, tem outras que não, que Deus vai deixar a gente escolher. Então, gente, é importante a gente saber de tudo isso pra gente não cair em mentiras e você ficar achando que você tá fazendo algo que não é da vontade de Deus. Ore e peça sempre confirmação do Senhor. Seja quem for que venha falar para você, seja o que for, Deus confirma para mim, Senhor. É do Senhor. Porque quando é de Deus você vai sentir paz. Até mesmo quando é uma exortação de Deus, você vai ter paz. Quando você não sente paz, não ignora. Ora para Deus te confirmar, também não fica paranoica, né? Achando que você tá vendo coisa onde não tem. Calma. Calma. Ok? Então os sinais que eles dão. Ah, inclusive, gente, depois que eu comecei a anotar essas coisinhas aqui, eu vou lembrando de coisas que Deus vai trazendo à minha mente, à memória, né? E eu lembrei de uma amiga que eu tive, gente, que assim, eles são muito exploradores, né? Tudo sobre eles. Então eles vão se aproximar das pessoas por interesse. Cada um tem um papel. E eu lembro que eu trabalhava com essa moça, ela chegou para pegar, fazer uma ficha de emprego e eu ajudei ela. Já simpatizei com ela ali na hora. Achei ela tão linda, tipo assim, tão bonita fisicamente e também uma pessoa assim, parecia tão serena, tão sábia, mas não era, gente. Por dentro, puras trevas. Mas eu só via que nem a Eva, quando viu o fruto, parecia ser bom, bonito, né? Eu caí em várias dessas, mas porque eu não tinha ainda a revelação de Deus. Então a gente olha pro outro com base naquilo que a gente é. Isso é um grande erro que eu cometia, mas tudo bem, né? As pessoas são o que elas mostram ser e você vê aquilo não te faz ser a pessoa ruim, né? Você simplesmente está acreditando no que a própria pessoa está te mostrando ali, nas atitudes, naquilo que faz, naquilo que fala, porque muitos vão falar bonito, mas não faz aquilo. Sabe aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Ditado de narcisista, porque eles são assim, falsos moralistas. Sabe o que é o certo, fala, ensina os outros, mas não faz, não vive aquilo. Hipócritas, né? Na verdade, eles sabem, eles mesmos falam que eles são hipócritas. E tem muitos que até agem de uma forma que parece ser algo bom, e até mas a intenção que Deus sabe que não é pura, genuína, sem intenção nenhuma para Deus, e sim para honra e glória própria. E aí Deus sabe. São esses que vão chegar lá e vai falar, mas eu curei em teu nome, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, afasta-te de mim que eu não te conheço. Porque não estava fazendo para honra e glória de Deus, estava buscando para si. Gente, fingem, eles copiam a gente. E o discernimento espiritual é o que vai nos mostrar isso, porque é algo que só Deus pode nos mostrar. A gente não tem como com nossos olhos naturais ver. Ok, aí eu lembrei dessa amiga, gente, que eu anotei aqui, ó, alguns sinais, né?
Um deles é distorcer a realidade, distorcem a verdade, criam meias verdades, são mentirosos parecendo ser sábios e cultos, eles tentam ter a admiração da gente através disso, porque fala bonito, falam muito bem, tem uma oratória, são bem articulados, sutis na sedução, então passa aquela impressão de pessoa culta, sábia, iluminada, parecem pessoas inofensivas. Alguns deles vão fazer coitadinho que não sabe de nada e precisa de você para salvá-los, né? Eles precisam da sua ajuda. Eu era essa salvadora. E no fim você começa a duvidar da sua própria sanidade mental, porque eles vão distorcer tudo. Você nem percebe, porque uma vez que eles ganham a tua credibilidade, você começa a achar que essa pessoa sabe mais do que você. E aí você parece que desliga, né? O cérebro não quer trabalhar muito, ele desliga e relaxa, e aí acredita em tudo que a outra pessoa fala, e você começa a seguir os conselhos dessa pessoa, e pronto, aí você vira uma marionete e começa a ser um fantoche servindo essa pessoa porque ela quer. E aí eu lembrei dessa amiga que eu tive, a gente trabalhava no mesmo lugar, e esse jovem, ele falava muito bem inglês, e ela tinha que ir na corte, tinha algo que ela tinha que ir lá fazer e ela precisava de alguém para ajudá-la. E ele foi a pessoa que ela encontrou. Então ela começou a fazer charme para ele e o menino se apaixonou. E dava dó, gente. Eu não tinha noção que ela era uma sociopata para psicopata, porque ela é bem neutra, assim, sabe? Ela não tinha emoção. Era bem estranho o negócio ali. As pessoas me avisavam que ela era evil e eu não conseguia ver. Eu achava que horror falar isso dela. Eu gostava tanto dela, gente. Como amiga, ela era maravilhosa, entre aspas, né? Até conviver um pouquinho mais de perto. Gente, é um negócio traiçoeiro ali. Essas pessoas não têm empatia, não tem. Dava em cima dos meus namorados assim na minha frente. Eles não conseguem disfarçar, e aí quando eles dão muita mancada, eles tentam arrumar e eles se desconcertam ali. Eu só observava, eu não tinha noção, hoje eu vejo. Mas o discernimento eu já tinha um pouquinho lá. Até Deus abriu os olhos espirituais, hoje eu fico só lembrando. E eu lembro que com esse jovem eu percebi que ela estava fazendo isso. E um dia eu olhei para ela e falei, por que você está fazendo isso com esse menino? Porque eu vi que ela estava alimentando uma esperança nele que ela mesma sabia que ela não ia cumprir. Ela não queria nada com ele, ela só queria que ele ficasse apaixonado para ele ficar indo lá para ajudar ela a traduzir o negócio. E aí eu olhei pra ela e falei, por que você tá fazendo isso? Você não gosta do menino, você não quer nada com ele. E o menino tava de 4 por ela, eu via no olho do menino. Ela me olhou, gente. O olhar que ela deu foi tipo assim, ao mesmo tempo que ela ficou, eu posso dizer, aquela vergonha que eles têm de serem desmascarados, que ela viu que eu vi o que ela tava fazendo, que eu vi que foi constrangedor pra ela. Poxa, a Cris me pegou aqui, ela viu o que eu tô fazendo, entendeu? Porque a maioria não vê. E ainda questionei ela. Ela não falou nada, mas o sorrisinho que ela deu, gente, foi muito diabólico. Um sorrisinho de prazer de estar fazendo aquilo, sabe? E daí eu não tinha senso, né, noção de que ela era o que é. E só ficou aquela coisa assim no ar e fomos embora, mudamos de assunto. E quando eu a conheci, ela contou história triste, que a ex-sogra dela deu um tapa na cara dela. E eu pensava, gente, como que você deixou? Aí, parando pra pensar racionalmente, pensa comigo, quem é que vai dar um tapa na cara de outra pessoa sem motivo nenhum? Alguma coisa ela deve ter feito de muito grave ao ponto da mulher surtar pra dar um tapa na cara dela. Lógico que se a mulher fosse uma psicopata, tem gente que é doida mesmo e faz mesmo. Esses mais impulsivos que não se controlam. Essa minha amiga, que era minha amiga, tá repreendida, nunca foi, na verdade, da parte dela, eu achava que era. Deus levou pra longe. Ela passava essa coisa de coitadinha e eu já lá, pronta. Nossa, ela precisa de alguém, ela é tão inofensiva, ela não sabe se defender, se proteger. Eu sou aquela pessoa. Já tava eu lá pra servir, pra ajudar, pra tentar salvar. E, gente, se não fosse Deus na minha vida, poderia ter me prejudicado, sim, em muitas coisas, viu? Mas Deus guarda os seus. E ela não era tão assim comigo, com as amigas em si, que ela tinha lá pra cada uma servir de uma forma. Ela era mais com os homens mesmo, sabe? Ali o negócio era feio. É abusiva mesmo, sem dó nem piedade. E daí pensa comigo, esse jovem, por exemplo, né, passou por isso, se apaixonou, e ela provavelmente, eu não sei porque eu não vivia grudada com ela, ela deve ter desaparecido, nunca mais olhou na cara dele, uma vez que ela conseguiu o que ela precisava dele. E esse jovem então já começa ali a passar por esse processo de cura. Veja, é triste, né, gente, porque antes da gente ter a consciência,
a revelação de Deus, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, a gente sofre, sabe por quê? Porque eles vão mexer em feridas que já vem desde a nossa infância, às vezes de abandono, de rejeição, né? Traumas que a pessoa tem, a autoestima vai ficando cada vez mais baixa. E por que isso? Porque a pessoa normalmente ainda não sabe quem é em Deus, não sabe o seu valor, não sabe quem é o Criador. E tudo bem, porque se a pessoa busca, Deus cuida e aí a pessoa dá a volta por cima. Mas o inimigo, ele faz isso. Ele usa os que seguem a ele, tem prazer no mal, para ser instrumento dele. E ele vai usar para mexer com a gente, para ferir a gente, para trazer decepção. Cabe a nós escolher aonde a gente vai ficar. Uma vez que Deus entra, aí tudo tem que mudar. Ok? Ok, continuando. Eles não querem crescer, eu já falei sobre isso, o primeiro sinal. Sim, eles vão brincar com os sentimentos, fingem, né? Muitos vão estar ali te bajulando e te elogiando no começo, que é uma coisa linda, maravilhosa. Mas quando você se posiciona, quando eles te desrespeitam, que é o que eu estava falando antes, vão falar, você é sensível demais, você não tem senso de humor, era só uma brincadeira, você é muito dramática, exagerada, louca. E muitas vezes a gente começa a achar que pode ser. Será que eu tô sendo muito sensível? Será? E aí você começa a ficar confusa. E ao mesmo tempo eles vão lá, fazem coisas que é pra te ferir mesmo. E ao mesmo tempo eles começam lá a te elogiar, te bajular, te bombardear. E você fica confusa. Nossa, eu pensei coisa ruim da pessoa, mas olha, a pessoa tava ali, fez isso por mim, me ajudou. A pessoa deu a entender uma coisa ali estranha, essa passividade agressiva, sabe? Que parece um elogio, mas não é. Tem duplo sentido. Quando você fica em dúvida e sente algo estranho ali, não ignore. Pede confirmação de Deus. E aí é só juntar os pontinhos, porque eu sempre faço isso, gente. Quando Deus me mostra algo, eu falo, acendeu um alerta aqui, discernimento à vista. Já senti que tem algo aqui que não testificou. Provavelmente seja uma pessoa que não está em Deus, tá nas trevas, serve lá o outro, tá no outro time. Aí eu falo, Deus, ok, já vi isso. Aí conforme você vai convivendo com a pessoa, daqui a pouco aparece outra coisa. Se a pessoa é das trevas, vai ter outro sinal, e vai ter outro, e vai ter outro, pronto. Aí você não precisa ter 30 mil pra estar sabendo com quem você tá lidando, né? É se posicionar o quê? Prudente como as serpentes, não vai falar da tua vida, projetos, não vai trazer para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, sabe? Ora, deseja o melhor. Manda buscar ajuda onde tem ajuda, vai na igreja com os pastores que trabalham com cura e libertação para expulsar os demoninhaiada toda. Enfim, vamos lá, continuando. Você começa a ficar confusa, começa a se questionar, poxa, será que eu que tô sendo muito chata? Poxa, tava só brincando, tá, mas aí brinca toda hora e sempre te diminuindo. Aí você para e pensa, peraí, por que é errado eu me posicionar? Por que eu tenho que me sentir mal? Se foi a pessoa que me desrespeitou, essa pessoa não está respeitando os meus sentimentos. Então, se valide aquilo que você sente, siga a tua intuição, é o Espírito Santo te mostrando ali que tem algo errado. Se diante de Deus você fez algo de errado, você vai pedir perdão e vai se acertar com Deus e tá fora de acusação, porque quem acusa é o inimigo. Mas se você tá vendo ali que você não fez nada, não se culpe, não se responsabilize pelo erro do outro. E não deixe eles projetarem em você isso porque você está se posicionando. Você vai se sentir inadequada, errada por você estar fazendo algo que é o certo. Porque senão essa pessoa vai passar por cima de você, pisar e vai continuar te humilhando cada vez mais. Não se sinta mal, não se sinta culpada. Essas pessoas não assumem responsabilidade por nada que eles fazem de errado. Sempre a culpa é do outro. O outro que podia ter falado daquele jeito, porque aí, olha, se você não tivesse feito isso, eu não teria te batido. Quer dizer, o que justifica? Não justifica. Olha, eu não teria te traído se... Não tem justificativa para isso. E eles vão projetar na gente. Agora, você sabendo que você não está fazendo nada de errado, a pessoa achou ruim porque você se posicionou, não tenha medo dessa pessoa ir embora, porque a pessoa que está ali com você
só pelo que você faz, pelo que você dá para essa pessoa, ela não tá ali por quem você é melhor que vá. É livramento de Deus, porque a pessoa só tá ali por interesse. E muitas vezes, quando você ainda não está curado da dependência emocional, você inconscientemente vai ter medo das pessoas saírem da sua vida, porque vai dar gatilho de rejeição, de abandono. Então, faz terapia para você conhecer quais são as feridas, para você curar. Busque a igreja para você congregar, a igreja verdadeira do Senhor. Ora que Deus vai te colocar no lugar certo na hora certa. Não desista. Fica firme, ok? Essas pessoas, gente, eles funcionam diferentes de nós. Eu lembrei no dia que a gente estava fazendo análise de caso que eu tive um rapaz na minha faculdade não, na escola, faculdade, era no começo da escola, eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Moço bonito, sabe? Loirinho de olho azul. Ele era meio durão assim, meio sério, meio andava meio estranho, mas ele era muito bonito assim, olhando assim o rosto dele fisicamente. E ele me pediu em namoro, gente. E olha, Deus já ali me guardando. Eu não senti que eu queria namorar com ele, pedi pra pensar, porque eu fiquei sem graça, nem sabia se eu podia ou não, eu era tão nova, né? E eu não senti paz. No outro dia eu falei pra ele que a resposta era não, mas não falei assim, não quero você isso, você aquilo, não, simplesmente com vergonha. Eu acho que eu falei não, foi até por vergonha, que eu não sabia nem o que era namorar, acho que eu tava com vergonha mesmo. Mas Deus já tava me guardando. Gente, quando a gente voltou do recreio, ele tinha escrito na lousa, que Cris, vaca, me xingando. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, pensei comigo, ainda bem que eu não aceitei, porque olha aí, tá se mostrando quem é, né? Ficou com muito ódio, muita raiva. Então, no caso do Ted Bundy, gente, ele ficou 2 anos, a moça não quis namorar com ele, porque falou que ele não tinha condições de dar uma vida boa pra ele, ele não engoliu aquilo. O que eu faria? Tô com uma pessoa, a pessoa não quer ficar comigo. Eu vou respeitar, eu vou aceitar, que eu vou entender que não era pra mim. Foi feito à vontade de Deus. Tem coisas que a gente não sabe, mas Deus já sabe, Ele cuida de nós. Eu entender. Ok, a pessoa não quer, poxa, eu poderia até ficar triste. Agora, o que Ted Bundy fez? O que esse menino fez? Foi lá me xingar, tentar me difamar, ficou com raiva. Porque não aceito não aceita ser contrariado. Perda de controle, vai mexer lá nas feridas deles. Ted Bundy passou 2 anos só para se vingar. Ele entrou pra política e ele voltou do jeito que toda mulher sonharia. Toda mulher como ela lá, que não tinha, acho que ainda, né, discernimento das coisas de Deus, porque são outros valores que a gente busca hoje nos homens, que tem a ver mais com o caráter do que qualquer outra coisa, né, e o temor a Deus. E ele veio como um príncipe maravilhoso, ficou noivo dela, ele reconquistou, ela caiu. E aí ele sumiu pra se vingar, e ela ligando, cadê meu noivo, cadê meu noivo, cadê meu noivo? Até que enfim ela conseguiu ligar, e ele atendeu e falou, quem é você? Desligou na cara dela. Quer dizer, a vingança dele foi essa. 2 anos, gente, pra isso. Preparando o que, sabe? Let it go. Vai viver tua vida, eu faria isso. Mas eles funcionam diferente de nós. Eles não têm alegria. Vocês já perceberam que eles não sorriem? E quando sorri é forçado, é falso. Alguns nem conseguem fingir, nem finge. Porque é um vazio lá dentro, não tem. É triste, gente, mas é uma realidade. O que mais? Você começa a se achar o problema da história. Pare e pense. Não deixa passar e ficar desse jeito. Peraí, eu não tô fazendo nada de errado, essa pessoa assim me desrespeitou. Sabe o que eu via, que eu fazia quando as minhas amigas falavam alguma coisa que era assim pra me ferir, que eu ficava assim na hora, nossa, eu queria falar, mas eu ficava com receio e eu deixava entrar por aqui, sair por aqui, fingia que não tinha escutado, porque só de pensar e me posicionar e falar, não gostei do que você falou, só de pensar que eu poderia causar um mal-estar na pessoa, eu já me calava. Mas para pra pensar, hoje eu penso, gente, eu tava com medo, preocupada de ferir a pessoa, de causar um mal-estar nela, falando pra ela que ela fez algo de errado, sendo que ela fez algo de errado comigo e não sentiu nenhum remorso por isso. E eu estaria errada, me achando responsável de colocar ela num lugar onde ela mesmo
Merecia, eu digo, não é questão de tomar lá da cá, mas assim, eu estaria me posicionando. E porque eu acho que eu não estava preparada para não ter mais aquela pessoa ali, porque ela poderia me afastar, talvez ferida de rejeição, alguma coisa nesse sentido, eu me calava. Tinha vezes que alguns narcisistas faziam piadinha comigo que eu dava risada junto para não perder a amizade. Que na verdade não perder era nada, porque aquilo, um amigo assim, você vai ter pra quê? Só as coisas que vão mudando na nossa vida. Hoje eu sou outra, pra honra e glória do Senhor. Ok, eles são vitimistas. Ai, vítimas do mundo te culpam por tudo. Tudo. Eles são os coitados, você que é ruim. Ou, eu não sei fazer nada mesmo, eu sou horrível. Eu não aguento, gente. Se fazem de coitadinho, muitos até pra desmanchar com você, vai falar, você merece alguém melhor. Não tem coragem de desmanchar, porque já não quer estar com você, quer já estar com outra, provavelmente já até está com outra. Mas são covardes. Não assume por quê? Porque a máscara, né? Tem que manter a máscara de pessoa linda, maravilhosa, porque depois vai querer voltar para usar mais um pouco e você tem que ter aquela imagem do início. Aí você começa a achar que talvez você seja o problema, talvez eu deva ter mais paciência. E quando a pessoa, ela sempre está certa. Outra coisa, eles sempre estão certos, né? Nunca pedem desculpa. E quando pedem, você vai ver que não vai ter mudança de comportamento. Fala que se arrependeu, alguns até finge, chora, mas depois continua fazendo igual ou pior, porque não teve mudança, não teve transformação, foi só manipulação, abuso. Eles vão fazer você achar que as pessoas não te querem. Olha, cuidado, hein, aquela moça ali tem inveja de você. Olha, ela não parece sua amiga, não. Cuidado. Aos pouquinhos você vai se afastando de todo mundo, ficam plantando dúvida na sua cabeça. Olha, se fosse amiga, ela faria isso e não aquilo. E aí você vai se afastando. Eles fazem com que você veja as pessoas com o olhar que eles querem que você veja. E, gente, eles fazem isso com uma perversidade. Porque eles querem que todo mundo fique um contra o outro e eles ganhem poder e todos gostem deles, mas entre as pessoas não tem mais aquilo. Pode perceber. É para te controlar com maior facilidade que eles vão te isolar. E aí você só vai ter essa pessoa para você escutar. E como você já vai estar sendo trabalhada para ficar cada vez mais enfraquecida, junto com as suas vulnerabilidades, os traumas que ainda não foram tratados, aí eles conseguem entrar na tua mente. E você começa a entrar em depressão ou coisas piores. Então, se você tem se afastado de pessoas, volte a falar com as pessoas que realmente são pessoas que querem o teu bem, que são suporte para você, um apoio para você. Faça seu próprio julgamento. Se a pessoa tá falando, olha, fulana não sei o quê, ora a Deus. Fala pro narcisista, eu vou orar a Deus sobre essa pessoa, que Deus vai me mostrar se realmente for isso aí que você tá falando, porque você acha que ele é Deus. Não é. Na verdade, ele está sendo usado pelo Satanás mesmo. E eles vão tentar te diminuir. Sutilmente. Vão tentar diminuir suas conquistas, vão tentar te desanimar, porque eles têm inveja. Eles não se alegram com o nosso crescimento, eles drenam a nossa energia. A interação com eles é pesada, né? Você sai mal, você sai cansada, exausta. Não tem troca, não tem reciprocidade, né? Tudo é interesse deles, é uma via de mão única. Você dá tudo e recebe críticas disfarçadas de elogio. É um controle disfarçado de cuidado, criam crises constantes, sempre um problema, sempre um caos, e quebrou isso e aquilo, e te fazem sentir egoísta, inadequado, má. Eles querem você vulnerável, fraco, a versão de você antes. Então vamos dizer que você conquistou algo, seja um curso que você fez, você se formou, seja uma casa que você comprou, seja o que for, uma alegria, uma conquista, essa pessoa vai tentar diminuir a sua conquista. Então, se você se formou em psicologia, se você se formou como professora, pedagoga, eles vão tentar colocar que, olha, fulana de tal se formou,
em psiquiatria, algo que eles creem que é mais, advocacia, porque o foco tem que estar em outra coisa que você sinta que o seu não foi tão bom assim. Na verdade, eles normalmente não têm nada, e mesmo quando eles têm alguma graduação ou coisa desse tipo, eles não se alegram com a tua alegria. Não, isso não existe, né? Não pode estar feliz. Eles querem você mal, vulnerável, para que eles possam ter controle e poder sobre a sua vida, a sua mente. Sua conquista, sua alegria é uma ameaça para eles. Não gostam. Se você comprou uma casa nova, eles vão primeiro falar, nossa, que legal. Alguns falam, outros não, tá? Alguns até exageram. Ai, que linda, você merece. Eu sou sua fã. Eu tenho admiração, você é demais, Cris. Mas por dentro tá se mordendo, se corroendo de veneno, de inveja. E daí, de repente, começa a te mandar mensagem mostrando uma casa de tal lugar que foi a mansão. Gente, é desse jeito. Você tem um business, é o small business. Ah, é o seu pequeno negócio, né? Ah, mas vai crescer, viu? Vai crescer. E vão tentar sempre, quando você tiver algum projeto, alguma ideia, e você acaba compartilhando com essa pessoa achando que é tua melhor amiga, ou alguém que realmente torce por você. Aí a pessoa começa a falar, olha, cuidado, tem certeza? Pensa bem. Ou então vão tentar te dar uma dica melhor, uma ideia melhor. Ou então eles vão pôr o foco nelas, sobre algo que eles conquistaram, ou sobre a casa que eles estão já com planos de construir, porque tem que ser sobre eles. O foco não pode estar em você, não pode estar celebrando você, não, me incomoda demais. O que mais que eu tenho aqui para compartilhar com vocês? Ah, pessoas que estão competindo e se comparando o tempo todo. Ou comparando você, né, com outras pessoas. A disputa que eles querem colocar entre você e a outra pessoa. Eu tive uma amiga que ela também ficava assim, ó, o tempo todo tentando colocar a responsabilidade, o peso, né, em mim, para cuidar dela. Ai, Cris, eu só tenho você e mais uma amiga, eu tenho mais ninguém. Só vocês duas. Porque a hora que ela vier me pedir algo que ela queira ou precise, como que eu vou falar não? Se ela só tem eu e mais uma, como eu posso ser tão injusta, tão cruel, tão insensível? Então eles começam a colocar um peso em cima de você, da responsabilidade de cuidar deles e fazer por eles. Não caia nisso, gente. Precisa de ajuda, ajuda. Precisa de dinheiro? Olha, tem um banco ali, você pode pegar empréstimo. O que você sabe fazer? Trabalha. Posso te ajudar, ali tá precisando de gente para trabalhar. Eles não querem a solução, eles querem você fazendo por eles, eles não querem trabalho, são parasitas, aproveitadores. Mas não entre nisso, não digo sim para alguém, sendo que esse sim vai te prejudicar. E não se sinta mal por isso. Se você diante de Deus está em paz, tá tudo certo. Ame-se e não se sinta egoísta, porque muitas vezes a gente acha que se amar é ser egoísta. Não, quem falou isso? Deus fala, ame ao próximo como você se ama. Isso quer dizer, logo, você precisa se amar primeiro. Deus acima de tudo, você depois o outro. Porque como você vai amar alguém se você não se ama? É o que acontece com eles. Eles fingem que amam os outros, não amam nada, porque eles não amam nem eles. E Deus muito menos, porque a maioria é ateu. E olha, a expectativa deles tem que estar em Deus. É assim que você sai fora de um narcisista, uma narcisista. Ai, porque minha expectativa, você precisa me ajudar, porque eu só tenho você. Ai, porque eu tô colocando toda a minha expectativa nisso, naquilo. Coloque sua expectativa em Deus, não em mim, não nisso, nem naquilo. Em Deus. Porque senão você vai ficar ali, de capacho dessa pessoa. E se sentindo obrigada a ficar fazendo tudo por ele ou por ela. E nem obrigado muitos dão. Sem contar que isso vai anular você das coisas que Deus tem para você viver, porque eles sugam teu tempo, tua energia, se deixar o dia inteiro. Ok, eles são bajuladores porque eles querem te viciar, eles vão te escutar. Nossa, que é uma beleza, fazem você sentir a pessoa mais especial desse mundo, vão falar o que você quer ouvir. No fim é só para te ganhar, para depois te usar.
Pensa aqui comigo, tua vida melhorou depois que essa pessoa entrou na sua vida? Analisa aí as pessoas que estão vindo aí na tua mente. Como que eles conseguem entrar na vida das pessoas, gente? Como eles conseguiram entrar nas nossas vidas e nos manipular? É um conjunto de coisas. Primeiro, sem a revelação de Deus não dá. Ingenuidade, feridas emocionais, dependência emocional, falta de discernimento, nossas vulnerabilidades, fracos na fé, não sabíamos quem éramos no Senhor, nem quem é o nosso Criador, muitas vezes. Terapia, não fez terapia, não passou ainda pelo processo de cura, de autoconhecimento. Então invista nos relacionamentos que vão agregar, edificar, fique perto das pessoas que estão buscando o bem, fazer a vontade de Deus. Não pare a sua vida e se anule para tentar salvar alguém que não quer salvação. Você não tem esse poder. Nem mesmo Jesus faz isso quando a pessoa não quer. Ele bate a porta, a pessoa precisa abrir para ele entrar. Ele não é o Satanás que sai chutando e entra sem nem pedir da licença. Ok? Então não vai ser você. E não põe essa responsabilidade sobre você. Não é esse o propósito de Deus para sua vida. Reconhecer que foi enganado, isso não é fraqueza. Você foi enganada, enganado. Gente, não se culpe por isso. Como que você ia saber? Isso foi uma coisa que eu nunca fiz. O problema tá no outro. Eu não vou me sentir culpada porque a pessoa me enganou. Nem mesmo pelo tempo que eu fiquei ali, porque como que eu ia saber? Eu olhava achando que a pessoa era que nem eu. Pessoa que falha, que erra, pecador, mas que tá buscando melhorar a cada dia. Não, o caso deles não é assim que funciona, né? Então, é ver a verdade e não tentar ser mais compreensiva, amorosa. Ficar achando, né, que a pessoa vai mudar a verdade de quem a pessoa está demonstrando ser. Que a pessoa está mostrando muitas vezes pra gente. Agora, você tem consciência, é outra história. Eu falo uma coisa antes da revelação de Deus, outra coisa é depois. Aí a responsabilidade é nossa, mas antes não. Culpa do outro, que fez consciente e para enganar. As pessoas só mudam quando elas querem mudar, gente. Só quando elas querem. E isso só acontece normalmente quando eles chegam no fundo do poço. Agora é a pergunta, você vai deixar isso que o narcisista fez com você, tentou fazer, você vai deixar isso te reconstruir e você ser ainda mais forte do que antes? Ou você vai deixar isso te destruir e ficar na posição de vítima o resto da sua vida? Se lamentando e falando do narcisista e tudo que ele fez e o que ela fez. Eu fiquei bastante tempo nesse lugar, mas glória a Deus que eu não tô mais lá, gente. Basta você querer buscar isso. Você é valioso, você tem valor para Deus, sabia? Que você é luz de Jesus nessa terra. Você foi criado para um propósito. Sim, todos nós fomos. Ninguém tem o poder nem o direito de nos diminuir, de fazer com que nós nos sintamos menos do que aquilo que Deus diz que nós somos. Então, não permita isso. Não dê poder a quem não tem poder. A gente sabe que não é fácil, né? O relacionamento abusivo é um vício, gente. É um vício. Diga não aos narcisistas, diga não às drogas. Mas Deus liberta. Você não precisa provar nada pra ninguém. O problema não está em você. Essa pessoa que é incapaz de amar, eles são ingratos, você nunca estará sozinha. Deus sempre estará com você. Não tenha medo de ficar sozinha. Ok? E quanto mais a gente se cura, mais saudável a gente fica, mais a gente atrai pessoas assim como nós. Não tenha medo de se relacionar novamente, mas antes passe pelo processo de cura, senão você vai atrair pessoas ainda iguais ou piores o último. Não tenha medo da solidão, porque na verdade você já vive só nessa relação, né? Não fica preocupado se você não vai encontrar mais ninguém. Você já tem Deus. Não fica preocupada se você vai magoar essa pessoa, não. Se você parar de falar com essa pessoa, gente, eu tive que dar contato zero para algumas pessoas. E foi libertador. Você sabe que a chave dessa prisão está nas nossas mãos. Só que eu não queria ser rude. Eu achava, gente, não é de mim. Eu bloquear uma pessoa. Por que eu faria isso? Me sentindo mal. E aí a pessoa ali falou para mim: Cris,
Se você ficar nesse negócio de efeito tartaruga, basta um emojizinho de um dedinho assim, que a pessoa talvez vai se tocar, que você não tá querendo responder. Não funciona assim com essas pessoas, não tem limite. Eles não têm senso semancol, eles não estão... Nós não, né, gente? Se eu tô percebendo que uma pessoa não quer falar comigo, eu que não vou ficar insistindo, gente. Amor próprio, né? Não, eles não estão nem aí, porque pra eles o que importa é o domínio sobre você, o controle, é ganhar o jogo, que eu sei lá que jogo é esse deles, que não tem sentido na nossa mente, na nossa vida, porque a gente não funciona desse jeito, mas pra eles é assim. E eu dei contato zero, eu consegui, depois que essa pessoa falou isso pra mim, eu consegui bloquear e foi libertador, foi. Mas eu ficava me sentindo mal. De começo, né? Não conseguia, mas eu consegui. Pessoas saudáveis aceitam limites. Pessoas tóxicas violam limites e ainda fazem você sentir culpada por isso. Não caia nessa armadilha. Não caia. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Você tem o direito de ser você, fazer suas próprias escolhas sem se justificar por isso ou pedir permissão para essa pessoa, gente. Imagina que Deus nos deu o livre-arbítrio, essas pessoas querem tirar isso de nós. E eles só conseguem se você der esse poder. Eles não têm poder nenhum, contanto que eles manipulam a gente. Eles precisam que a gente acredite neles, confie neles, para que a gente siga o que eles estão falando. Mas eles não têm poder de fazer a gente fazer nada. Por isso é feita a manipulação. Porque nós mesmos fazemos aquilo. Porque eles manipulam tudo e você começa a achar que aquilo é a melhor ideia do mundo. Mas não é. Eles normalmente são pessoas muito carismáticas, né? Na igreja, no trabalho, não todos, mas a maioria vai ser aquela coisa linda, acima de qualquer suspeita, né? Amigos, né? No trabalho, as pessoas amam eles. Dentro de casa é que você vê o próprio demônio ali, né? Em pessoa. E para finalizar, gente, eu quero falar algo que nós temos que nos amar e saber quem nós somos, porque aí nada disso vai te afetar. Na verdade, acima de tudo, saber quem Deus é e a tua esperança, a tua fé, Deus em primeiro lugar. Quando vier qualquer pessoa, pode ser um líder da igreja, você vai honrar, porque Deus ensina isso, mas você vai falar, eu vou orar a Deus, porque Deus fala direto com a gente, Ele confirma sim. Se é de Deus, vai se concretizar. E você pode falar, ok, eu vou orar, Deus vai me falar. Ah, o narcisista fala, faz isso, olha isso, porque Deus disse isso, porque eles usam Deus para falar que Deus falou o que eles querem que você acredite. Muitos mentem, inventam, distorcem tudo. E aí você fala, ok, vou orar. Deus falou com você, agora vamos ver ele falar comigo. Ele vai falar comigo também. Né? Normalmente ele não manda recado, não. E quando ele manda através de profetas, ele traz a confirmação para você. Então, gente, essas pessoas às vezes vão tentar destruir nossa autoestima, vão te criticar, às vezes descaradamente, outras vezes sutilmente. Vão falar do seu nariz, da sua orelha, da sua barriga. Eles vão tentar de alguma forma fazer com que você se sinta inadequada, com que você não se sinta bem com quem você é. E isso, gente, eu nunca tive. Eu percebia na hora, sabe? Porque graças a Deus eu me amo como Deus me fez. Tem coisinhas aqui e ali que a gente vai melhorar, que não tem problema nenhum, desde que não seja vaidade. Amor próprio é bom, Deus quer isso. Nós servimos a um Deus de amor, nós temos que estar limpinhas, bonitinhas, cheirosinhas, né? Cuidar do nosso cabelo, da nossa saúde física, nosso espiritual, emocional. Sim, isso é se amar e Deus se alegra com isso. Para servir a Ele com excelência. Somos imagem e semelhança do Criador. Agora essas pessoas vão tentar fazer com que você ache que tem algum problema, é você. Oh, você é gordo, você está acima do peso, você está abaixo. Nunca vai ser o suficiente, porque o problema está neles. Mas você, em Deus, sabe que você é amada e feita perfeitamente aos olhos do Pai. Você foi feita, o feito. E se você não se aceita, se você não se ama, essa pessoa consegue entrar na tua mente e fazer com que você comece a não gostar de quem você é.
E quem é você para não gostar daquilo que Deus mesmo criou e fez? Pois Ele tem um propósito maior para todas as coisas. Então se ame. Não deixe essas pessoas fazerem você acreditar em algo que não é verdade. Vão criticar a sua forma de falar, sua forma de andar, o teu cabelo. Ai, porque eu gosto de mulher que tem cabelo curto. Aí você tem um cabelo compridão, lindo, maravilhoso. Aí você vai ficar pensando, nossa, pra ele gostar de mim, então eu tenho que cortar o cabelo. Não. Ele gosta de cabelo curto? Ok. Se você também gostar e quiser cortar, é uma coisa. Agora, você mudar o cabelo comprido que você sempre amou, porque ele gosta ou prefere o cabelo curto, meu filho, eu gosto do cabelo comprido e eu vou continuar assim. Você me conheceu assim, se você não tá feliz, se você não vai ficar comigo, se é uma condição eu ter que cortar o meu cabelo pra você continuar comigo, pra você me amar, ou todo dia você vai ficar me torturando, ficar mostrando mulher que cabelo lindo e ficar elogiando, vai buscar a mulher do cabelo curto, porque eu não vou mudar quem eu sou pra te agradar, sendo que eu já agrado o meu Criador. Se pra você não tá bom, o problema está em você e não em mim, pode passar, pode sair, à vontade fique você, só não vai ficar aqui me torturando. E não permita, gente, não permita. Não está feliz? Ok, vá buscar o que te faz feliz, porque o problema não está em mim. Eu não vou mudar quem eu sou e o que eu gosto em mim por causa de você, pra te agradar e deixar de ser quem eu sou e deixar de fazer o que eu gosto. Diante de Deus não tem nada de errado, então não mude, não faça nada que você não queira, que você não goste para agradar o outro, principalmente quando é uma condição. É falar da sua boca, do seu nariz, o que é pequeno, o que é grande, né? Aceite-se como você é, Deus te fez assim. Sim. Entende que quando você tá firme no Senhor, eles não tem como entrar? Não tem como eles entrarem na tua mente? Porque tua mente já é cativa a Deus. A tua mente já é renovada na palavra de Deus. Então eles não tem como entrar. Não tem como fazer você acreditar em algo. E você vai ver quando é a mentira, por mais sutil que eles tentem trazer, parecendo ser o mais parecido da verdade, gente. Deus mostra, é libertador. E eles não têm chance, não tem vez. Hoje eu tô num nível que eu fico, quando a pessoa vem, que Deus ainda permite, porque essas pessoas estão em todos os lados. Eu fico olhando e falo, gente, como é interessante o jeito que eles agem. E dá até uma dó, não de ficar lá querendo salvar, não. Mas de ver, gente, que triste, né? Ver a pessoa, e pior que a pessoa acha que tá abafando. Tá abafando. São os melhores, os mais inteligentes. Deus não vê dessa forma. Não vê dessa forma. Então, gente, cuidem-se, amem-se. Busque a tua cura, continue perseverando, não desista jamais, não dê crédito, não dê foco ao que não são as coisas de Deus para você. Sai desse lugar que o narcisista tentou te colocar, sacode a poeira, levanta a poeira, levanta e anda. Temos um Deus que nos ama e cuida de nós. Então ame-se, cuide-se você, faça aquilo que você pode fazer. É difícil? É. Tem aflições? Tem. Mas Deus fala, tenham ânimo. Eu venci o mundo, então nós também venceremos junto com Ele. O Espírito Santo dele habita em nós, gente. Você sabe que esse Espírito Santo de Deus é poderoso? Contanto que nós temos poder de curar e libertar. Quando eu gravo aqui os vídeos e vocês escutam, Deus está usando a minha vida como instrumento dele para levar luz, para curar vocês. Assim como Deus usa pessoas todos os dias para me curar também. E assim é a unidade em Cristo Jesus. Agora você escolhe sair do lugar que você está aí agora e ir para um lugar melhor, para outro nível que Deus quer te colocar. Qual o passo que você precisa dar em direção a isso? Você já sabe, porque o Espírito Santo vai te falar. Então mova-se. Não deixa mais nada que o inimigo está tentando colocar de tristeza na sua vida, de pensamentos negativos, de desesperança, de qualquer coisa que não vem de Deus. Não aceite isso. Não aceite. E eu vou orar pra gente encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro. E em breve, se Deus quiser, eu volto para falar mais com vocês, viu?
Eu sinto o maior carinho por vocês, mesmo não vendo muitos de vocês, eu nem conheço. Algumas eu conheço ali do curso, das imersões, dos encontros online. Entrem lá no grupo, gente, que tem novidades que eu vou compartilhar com vocês. Nós somos fortes juntos, muito mais fortes juntos. A gente precisa um dos outros. Eu também preciso de vocês, das orações. Obrigada, que eu sei que muitos de vocês oram pela minha vida. E Deus vê e que Ele recompense cada um de vocês infinitamente mais. Vamos orar. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por esse vídeo, Pai. Todo esse tempo, Pai, que eu fiquei sem gravar, Senhor, eu sei que o Senhor estava aqui cuidando de tudo, me preparando, trabalhando em mim, Senhor, para que eu pudesse estar aqui hoje falando tudo o que eu falei. Pai, que o Senhor vá de encontro a cada pessoa que está aqui e as que virão assistir esse vídeo, Pai. Que o Senhor encontre essas pessoas, que o Senhor entre, Pai, dentro delas, Pai, e limpe, purifique, tira tudo que não é de Ti, Pai. Nós somente aceitamos o Teu querer, a Tua vontade, Pai, os Seus pensamentos sobre nós, Pai, que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas e através de nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez, está fazendo, ainda fará em nossas vidas e através de nossas vidas, Pai. Eu dou ordem para que caia todo espírito de morte, de tristeza, de depressão, de engano, confusão, todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno, Pai, caia por terra com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus Cristo, e somente fique a Tua vontade, o Teu querer, somente isso que nós aceitamos, Pai, em nossas vidas, Pai. Aquilo que é do Senhor e todo o resto já caiu por terra, em nome de Jesus, Pai. Continue, Pai, agindo, nos dá tudo que a gente precisa para seguir dia a dia firmes e fortes, Pai. Pois o Senhor é conosco, Pai, então quem será contra nós? Ninguém tem o poder, Pai, de nos destruir. Nossa vida é do Senhor e só acontece sobre nós a Tua vontade, que é perfeita e agradável e soberana, Pai. E tudo, Pai, sempre coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Pai, que o Senhor nos perdoe por nossos pecados, Pai, que nós possamos agradar o Teu coração mais e mais diante das nossas escolhas, Pai. Obrigada, Senhor, por enviar Jesus para morrer na cruz e nos salvar dos nossos pecados, Senhor. Obrigada por Teu amor, por todos os cuidados que o Senhor tem em nossas vidas. Pai, obrigada, gratidão, infinitamente gratidão a tudo, Pai. Damos glórias a Ti por todas as coisas, Senhor. E que o Senhor mostre a cada mulher que está aqui, a cada homem que está aqui assistindo esse vídeo, o Teu querer, a Tua vontade, o propósito maior, Senhor. E que todos saiam daqui, Pai, desse vídeo, Pai, melhores do que quando chegaram. E com esperança, com alegria, e que vivam algo nunca vivido antes, que elas deem o primeiro passo de encontro a Ti, Senhor, com alegria, cheias de esperança, e que Teu amor transborde através de nós e em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu Te peço hoje e Te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela paciência. E como eu falei, sempre que der eu tô aqui. E espero vocês na imersão, hein, gente? Faça sua inscrição, o link tá aqui abaixo. Se você quer ser terapeuta, se Deus já te deu essa confirmação, vem para a próxima turma que vai ser bênção. A 7ª turma, gente, vocês acreditam? Olha o que Deus faz. Estamos indo para a 7ª turma. Deus é lindo. Beijos no seu coração. Amo vocês em Cristo Jesus. E nos vemos em breve. Até lá. Tchau, tchau.